No auge da sua generosidade, Lula preparou um pacote de presentes para o povo brasileiro. Eu acho que nunca na história do nosso país o povo foi tão presenteado por um presidente. O problema é que são presentes terríveis. Lula é como se fosse o Papai Noel às avessas, né? É cabelo branco, barba branca, gordinho, eu adoro o vermelho, mas o que ele entrega é impressionante como é destrutivo. Eu não estou me referindo nem ao pacote do corte de gastos, tá? Que vai impedir o aumento do salário mínimo, que tirou dinheiro do BPC, de pessoas que têm autismo, de pessoas que têm doenças graves, da redução do Bolsa Família, não. Ou até mesmo de idosos que recebiam BPC, agora não vão receber mais. Isso por conta do gasto absurdo que ele fez desses 2 primeiros anos, que está destruindo a nossa economia, afugentando investidores. Não é isso que eu me refiro. Agora, no Natal, os números começam a ficar irrefutáveis. Vou trazer para vocês alguns aqui, para você entender quais são os presentes que o Lula está deixando para o povo brasileiro. Brasileiro passará Natal com carne e frango mais caros. Você se lembra, né? Quando o Lula falou que o brasileiro ia voltar a comer picanha. Rapaz, não é nem picanha, nem peito, nem contrafilé, nem alcatra. Dá uma olhada aqui na variação dos preços. As carnes subiram 14,8%. Costela de porco, 14,29%. Frutas, 11%. O arroz, batata inglesa, frango. Presta atenção. Isso aqui, ó. Carne, arroz, frango é o principal do prato brasileiro. Tá tudo mais caro. Mas calma, lembra da picanha? Olha o preço da picanha, variação. Olha só, picanha mais cara nos últimos 18 anos. Agora um detalhe. A picanha com o governo Lula está mais cara do que no período da pandemia, gente. Pandemia. Quando tudo ficou mais caro, que assustou a população, lembra? Lula conseguiu deixar a picanha mais cara do que no período da pandemia. E olha só, no governo Bolsonaro, de 2022 até 2023, a picanha diminuiu o preço. Tá vendo isso aqui? Lula entrou no poder aqui, ó, pá, disparou o preço de novo. Estamos com a picanha mais cara na história, na verdade. A picanha nunca esteve tão cara assim. Considerada a inflação, a picanha deve ser a terceira mais cara em 18 anos. Olha só, pico da pandemia, com a inflação, a picanha, olha o preço da picanha agora, considerada a inflação. Mas tudo bem, tudo bem. E o dólar? Olha, Lula gastou 160 bilhões de reais nos últimos dias para tentar segurar a alta do dólar, não conseguiu segurar, torrou o nosso dinheiro, torrou mais do que ele seria economizado com o pacote de corte de gastos, e o dólar está fechando a 6,19. Então se prepara. O dólar 6,19 agora, a reação, as consequências disso, a gente só vai sentir daqui a um mês, que é quando os produtos que forem importados já com um novo valor. Aí vocês vão entender o que é que significa esse 6,19. Tá? Tudo que está aí ao seu redor, o seu celular, a sua roupa, os eletrônicos da sua casa, a sua TV, a gasolina, tudo. O indexador é o dólar. O dólar decide se as coisas sobem, porque nada a gente produz no Brasil. Tudo tem que ser importado de fora, importado em dólar. Mas o importante é que o Lula não perdeu as suas prioridades. Né? Ele continua sempre fiel às suas prioridades. Quais são elas? O povo pobre? Não, o povo pobre está se fudendo, a gente está vendo. As prioridades do Lula são essas aqui, ó. Primeiro, você já reparou que não está tendo nenhum artista revoltado com a alta dos preços, com a alta do dólar? Você não está vendo nenhum cantor, Anitta, ninguém, jornalista, ninguém está gravando vídeos revoltados, mesmo tendo a carne mais cara, mesmo tendo a cesta básica mais cara, mesmo a luz e a energia ficando mais cara, a gasolina mais cara, ninguém fala nada, sabe por quê? Vou te explicar. Lula autoriza 16,5 bilhões, maior valor da Rouanet em 21 anos. Olha isso aqui, gente. Enquanto o Brasil está voltando a passar fome, isso não é sentido figurado não, porque o povo realmente não está tendo dinheiro para comer mais, tá? Enquanto o Brasil está voltando a passar fome, o Lula vai lá e libera 16,5 bilhões. Bilhões, gente. Isso aqui é simplesmente incrível. Bilhões, mas tudo bem. O importante é que o Lula está lá fazendo a sua parte, né não? Aí, isso foi 2023. E agora? Olha agora como é que tá. 17, 16. Olha a loucura de gasto. São 34 bilhões. Você sabia que o pacote de corte de gastos economizaria 70 bilhões até 2030? Pois é, olha o que o Lula fez aí. Ele gastou praticamente metade disso pagando os artistas para não reclamar dele. E tem a Janja também, né? Isso aqui eu achei interessante. Gastos com evento contribuem para o rombo milionário da Itaipu. Lembra da Itaipu? Itaipu, inclusive, era onde a Janja era funcionário fantasma, tá? Pois é, olha isso aqui. Gastos com eventos públicos. Sabe quem fez isso aqui? A Janja. Tá aqui, ó. Ex-funcionária da Elétrica, Janja tem papel de destaque na influência sobre o orçamento de eventos patrocinados pela empresa. A gestão petista destinou 43,8 milhões a eventos patrocinados. E quem decide os eventos patrocinados, quem quer? A Janja. A Janja, a esbanja, que gasta
R$ 4.000 por hora. Enquanto o brasileiro não consegue mais comer carne, o arroz está ficando mais caro, estão perdendo suas casas por inadimplência, os bancos estão tomando casas de volta, isso chegou a 44 mil casas apenas no ano de 2024. Não vou nem falar dos Yanomambis, da dengue, das vacinas, do desmatamento, da queimada, não. Vou falar só da economia agora, tá? Esse pacote de presentes que o Lula está entregando agora para o povo brasileiro é apenas um sinal. Isso aqui está só arranhando a superfície. Nós vamos sentir o estrago do governo Lula a partir do ano que vem. E vai vir de uma forma avassaladora. Não financie nada, não faça empréstimos, não compre casa nem carro agora. Se você tem dinheiro, segura, apesar do seu dinheiro vai valer menos dentro de alguns meses, mas não adquira dívidas. O seu custo de vida vai aumentar de 20% a 30% nesse ano de 2025. Custo de vida, tá? O que é custo de vida? Água, luz, alimentação, transporte, educação dos filhos, vai aumentar de 20% a 30%. Então se prepara, o Brasil vai entrar na maior quebradeira, pior que pandemia, pior que Dilma. Mas é necessário para que uma lição seja aprendida de uma vez por todas. Um Brasil só se tornará próspero quando a gente afastar de uma vez por todas a esquerda de todas as esferas do poder. Um abraço. Defesa de Daniel Silveira acusa Moraes de prática da tortura. Em nota enviada à imprensa, os defensores do ex-deputado afirmaram que a decisão de revogar a liberdade condicional violou o processo legal. Outra informação: o governo Lula publica decreto que regula o uso da força pelas polícias. E para completar, morre o ex-governador do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do PDT, Alceu Colares, aos 97 anos. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Defesa de Daniel Silveira diz que Moraes violou o devido processo legal. A ampla defesa e o contraditório, afrontando o Estado democrático de direito. E continua. Médico Gabriel Moreira confirma que Daniel Silveira esteve no hospital no dia 21. Declaro para os devidos fins que o paciente Daniel Lúcio da Silveira esteve em atendimento no período das 22h59 do dia 21/12 de 2024 às 00h34 do dia 22/11 de 2024. É o próprio médico afirmando que ele esteve no hospital. Por quê? O caso era sério. E mesmo assim a prisão aconteceu imediatamente no outro dia, que foi no dia de hoje. Alexandre de Moraes mantém então a prisão de Daniel Silveira após audiência de custódia. Moraes alega que Daniel mentiu ao dizer que foi ao hospital para casa. Segundo ele, Silveira teria ido também ao condomínio Granja Santa Lúcia, 8, Pedro do Rio, Petrópolis. Eduardo Bolsonaro se pronuncia sobre a prisão de Daniel Silveira e diz que a crueldade não tem limite. A crueldade não tem limites, mas ela vai ter um fim. Pode ter certeza. Pessoal, fiquei sabendo que o Daniel Silveira mal saiu da prisão, né, por um livramento condicional. Ele acabou de retornar, né? Tô vendo aqui pela internet, o que parece, ele teve uma crise renal pela madrugada, foi no hospital, retornou e provavelmente, por estar de tornozeleira, né, o Alexandre de Moraes viu que ele saiu da sua casa do período noturno e revogou o livramento condicional dele, né, fazendo ele retornar para a cadeia por conta disso. É inimaginável pensar que o Brasil chegaria num ponto desse. É o que eu digo, se fosse um traficante, um assassino, qualquer um corrupto, ele não teria sofrendo isso tudo, né? Ainda mais recebendo esse presente de Natal, né, do STF. Mas a crueldade não tem limite, mas ela vai ter um fim, pode ter certeza. Pode, às vezes, você ficar sem esperança, não saber como, quando, mas a história mostra que sempre chega ao fim, até países que tiverem situações muito piores do que a do Brasil, né? Então a gente segue trabalhando para expor essa crueldade, porque sem esse conhecimento, vamos achar que tudo está na normalidade, e não está, né? É até difícil você saber o que pode ser feito hoje ou não no Brasil, já que não tem lei. Às vezes até parlamentares querem visitar o Daniel na cadeia, são impedidos, comissões parlamentares de inquérito fazem requisições que não são atendidas, mas o Alexandre de Moraes pode tudo, né? Inclusive soltar bandidos, absolver bandidos, enquanto Daniel Silveira, que é uma pessoa que não roubou ninguém, não assassinou, não traficou, está aí sofrendo essa perseguição toda. Mas se Deus quiser, isso aí vai ter um fim. Muita gente ora e torce pelo Daniel e pela família dele. É por isso que o professor Olavo de Carvalho falava: não parar, não precipitar, não retroceder.
Quem aguentar mais tempo de pé vai ganhar essa guerra. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar, porque aquilo que nos move, a moral da nossa tropa, é muito maior do que aquilo que motiva os nossos inimigos, que estão preocupados com poder, né, com ganância, com dinheiro, e a gente do lado de cá preocupado com a liberdade, com a justiça, com as futuras gerações. Então, Deus quiser, Ele nos manterá mais resistentes. Se a gente olhar até a própria Bíblia, assim, tem várias passagens em que Deus prepara os seus através de sacrifícios, através de tempos difíceis, para que depois eles se tornem melhores pessoas, para que eles tenham mais senso de justiça e retornem ao poder, dando uma longevidade na qualidade de vida da sua sociedade. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Daniel, todo apoio. O maior propagador de fake news do mundo em nome da democracia da Venezuela. Jair Bolsonaro publicou no seu perfil. Quem é que acreditava que a picanha fosse baixar? Ela baixou. E baixou bastante. Não apenas a picanha, outras carnes também, quem gosta de outro tipo de carne. Quem é que não quer? Senadora Damares consegue derrubar resolução que permitiu aborto até 9 meses. Urgente, a resolução do CONANDA não será publicada. Todos os efeitos da resolução aprovada ontem pelo CONANDA estão suspensos, todos os efeitos. Acabou de sair agora, às 18 horas, a decisão na ação que eu ingressei pela madrugada contra a decisão do CONANDA. O juiz deferiu liminarmente. Não pode ser publicada a resolução até o final da ação, até o final do julgamento do mérito. E eu acredito que no mérito também nós vamos vencer. Quero agradecer o jurista Marcos Vinícius Carvalho, que trabalha no meu gabinete, por ter confeccionado a peça e ter acompanhado durante todo o dia a tramitação da ação. A família brasileira ganhou. A autonomia da família está sendo restabelecida. Gente, de fato, nenhuma menina pode ser mãe, nenhuma criança tem que ser mãe, mas nós temos que combater o abuso sexual e a pedofilia. E aquela resolução estava falando, inclusive, de dispensar o boletim de ocorrência no caso de estupro e de pedofilia. Bora, gente, continuar lutando pelas crianças, mas a resolução está suspensa. Noite de Natal, presente de Natal para o Brasil. Vamos continuar a luta. Compartilhe ao máximo essa notícia. Conseguimos suspender a publicação da resolução. Feliz Natal. Que Deus abençoe as crianças do Brasil. Urgente. Meus amigos, preste bem atenção na informação do dia, então, e me ajude a compartilhar. Uma triste notícia que acontece no dia de hoje, em pleno Natal. Morre o ex-governador do Rio Grande do Sul, um dos fundadores do PDT, Alceu Colares, aos 97 anos. O único governador negro do estado, ele esteve à frente do Executivo Gaúcho entre 1991 e 1995. Lula lamentou o falecimento e Eduardo Leite decretou luto de 3 no estado. Morreu na madrugada desta terça-feira em Porto Alegre, Alceu Colares, aos 97 anos. O político ex-governador do Rio Grande do Sul, entre os anos 91 e 95, estava internado desde a semana passada e teve falência múltipla de órgãos. Junto a Leonel Brizola, Colares ajudou a fundar o PDT. O partido publicou uma nota lamentando a perda e classificou o gaúcho como um dos nossos mais ilustres líderes. Sua trajetória política, marcada pela defesa dos ideais trabalhistas e pela dedicação ao povo gaúcho, serve de inspiração para todos nós, disse a sigla na postagem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou o falecimento das redes sociais, a quem chamou de um dos grandes políticos brasileiros, e destacou o legado gaúcho de Bagé. Foi o único governador negro do Rio Grande do Sul e um dos fundadores do PDT, ao lado de Leonel Brizola, sempre defendendo os trabalhadores e as causas trabalhistas do país. Colares deixa um grande legado para o Brasil, disse Lula. O governador Eduardo Leite decretou luto oficial de 3 dias no estado. Tá aí, pessoal, mais uma triste notícia. Eu compartilho com vocês, mais um ex-governador que deixa o nosso país aos 97 anos. Um belo trabalho que fez pelo povo do Rio Grande do Sul, e o próprio Lula decretando aí luto de 3 dias junto com o governador,
porque era uma pessoa importante também para o Brasil. E para continuar aqui, a defesa de Silveira acusa Moraes de prática da tortura. Em nota enviada à imprensa, os defensores do ex-deputado afirmaram que a decisão de revogar a liberdade condicional violou o processo legal. Defesa do ex-deputado Daniel Silveira fez pesadas críticas à decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de ordenar o retorno de Silveira à prisão. Nesta terça-feira, dia 24, em nota, ela acusou Moraes de prática da tortura. No texto enviado à imprensa, os defensores do ex-deputado afirmaram que a decisão violou o processo legal, ampla defesa, contraditório, afrontando o Estado Democrático de Direito. O documento foi assinado pelos advogados Paulo César Rodrigues de Faria, Michael Roberto Silveira Pinheiro, Sebastião Coelho da Silva e Paola da Silva Daniel. Silveira havia obtido a liberdade condicional no dia 20 de dezembro por ter alcançado o tempo legal para receber o benefício. Mais uma triste notícia que eu compartilho com vocês no dia de hoje. Um perseguido no nosso país, Daniel Silveira. O que a gente pode pedir nesse exato momento é a oração para ele, que não está sendo fácil. Até no Natal, o ministro Alexandre de Moraes, que está de plantão no STF, decretou a prisão de Daniel Silveira, um lutador pela democracia, pela liberdade do nosso país. E para completar aqui para vocês, o governo Lula publica decreto que regula o uso das forças pelas polícias. O texto não apresenta diretrizes detalhadas, e sim princípios gerais, utilizando uma portaria anterior do Ministério da Justiça em vigor desde 2010. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.